O Dr. Jacques Vallée falou às Nações Unidas sobre OVNIs e foi o modelo para Lacombe no filme de Steven Spielberg, Encontros Imediatos do Terceiro Grau. Ele é autor de 8 livros sobre OVNIs e foi amplamente reconhecido como o melhor cientista e investigador no âmbito da pesquisa de OVNI. No seu livro Mensageiros do Engano, Vallée diz que um paralelo impressionante pode ser feito entre os ocupantes de OVNIs e a concepção popular dos demônios. E em seu livro, Confrontos, ele escreve: os exames médicos aos quais os sequestrados dizem que são submetidos costumam acompanhar manipulação sexual sádica, que lembra os contos medievais de encontros com demônios. Ele também fez esta declaração: eu acredito que quando falamos em aparições de OVNIs como visitas espaciais, estamos considerando o fenômeno pelo nível errado. Não estamos com ondas sucessivas de visitas do espaço, mas estamos lidando com um sistema de controle. E ele afirma: os OVNIs são os meios através dos quais os conceitos do homem estão sendo reformulados. Eles estão se engajando em um empreendimento mundial de sedução subliminar. Jacques Vallée, ele era pelo menos naquela época em que escreveu o livro Um Agnóstico. É interessante que ele chegue às mesmas conclusões que eu cheguei como cristão na minha pesquisa. Ele disse sobre os OVNIs que eles são reais, mas não são físicos. Eles são os mensageiros do engano. Isso é baseado em sua pesquisa de cerca de 20 anos. Eles parecem estar nos preparando psicologicamente e nos armando uma fraude que é horrível demais até para imaginar. Eu concordaria com isso. O Dr. I.D.E. Thomas vem de uma longa linhagem de pastores galeses. Ele é atualmente o pastor titular da primeira igreja batista de Maywood, Califórnia, e escreveu vários livros que tiveram ampla circulação. No seu livro, A Conspiração Ômega, o Dr. Thomas explica os fenômenos de objetos voadores não identificados e oferece uma explicação que poderia identificar seres que os operam. Por mais incrível que essa explicação possa parecer, pensemos no antigo ditado de Heráclito, que há 500 anos antes de Cristo disse: por ser às vezes tão inacreditável, a verdade deixa de ser conhecida. A resposta a tudo isso e a solução deste enigma cósmico pode ser achada no antigo livro de Gênesis. No capítulo 6 contam-nos um evento realmente surpreendente e bizarro. Os filhos de Deus viram as filhas dos homens e viram que eram lindas. E sentiram luxúria por elas. E casaram-se com elas e tiveram filhos com elas. Nos últimos 500 anos, a maioria dos eruditos, inclusive os evangélicos, interpretaram os filhos de Deus como os bons filhos de Sete, e as filhas dos homens como as filhas más de Caim. Eles adotaram essa interpretação porque a outra é muito bizarra e estranha. A interpretação antiga e, na minha opinião, a correta, é que os filhos de Deus eram seres demoníacos, anjos caídos, e que desceram à terra e sentiram luxúria pelas filhas dos homens. Casaram-se com elas e produziram esta progenie surpreendente. Essa progenie híbrida dos nefílias. E a própria palavra nefílias não significa gigantes. Vem da raiz nefal, os caídos. Os antigos pais cristãos, nos primeiros 4 séculos, homens como Irineu, Tertulian, Ambrose, durante 400 anos não conheceram outra interpretação, exceto que os filhos de Deus eram seres angélicos. Josefus, um historiador cosmopolita, diz o mesmo. Lemos isso no livro de Jó, que quando Deus fez a fundação da terra, os filhos de Deus gritaram de alegria. É óbvio que os filhos de Deus não podiam ser seres humanos se não tivessem sido criados por ele. Se esse fosse o caso de casamentos mistos entre homens bons e mulheres más, é, na verdade, surpreendente que Deus tenha feito o julgamento que ele fez. Deus tomou a si a ação de acabar com a raça humana.
E a única família que foi deixada intacta para reestabelecer e repovoar um novo mundo foi a família de Noé. Soubemos que Noé era perfeito em suas gerações. A palavra perfeito não significa, neste caso, moralmente perfeito, pois sabemos da história de Noé, especialmente pelo que aconteceu depois do dilúvio, que Noé não era perfeito. Isso significa, então, que como o bezerro para o sacrifício pascal, esse bezerro tinha que ser imaculado, fisicamente puro, sem máculas. Esse parece ter sido o caso de Noé. A única família que permaneceu não contaminada por esses seres estranhos que apareceram do espaço. A única linha que era pura e limpa do ponto de vista de Deus para começar um novo mundo e uma nova civilização. Jesus disse: como nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Dentre todos os patriarcas e profetas do Velho Testamento, a chave da profecia, acima de todas as outras, é Noé. E algo aconteceu nos tempos de Noé, algo que era uma característica distinta do seu tempo, que não aconteceu nem antes nem depois. Guerras, fomes, pestilências e desastres naturais sempre aconteceram. Mas algo aconteceu nos dias de Noé, e foi a mais sinistra e bizarra de todas as coisas que aconteceram, que foi o casamento misto entre a raça angélica e a raça humana. E é claro que a mente atrás disso tudo foi um outro anjo, um anjo caído, Lúcifer. Nós acreditamos, como acontecia naqueles dias, que podemos estar à beira de uma outra invasão que virá do espaço, que Satanás não desistirá, fará outra tentativa, talvez o ataque final sobre a raça humana para afastar os homens e mulheres de sua adoração a Deus. Ele tentou antes, inevitavelmente tentará de novo, seduzindo a raça humana, enviando essas assim chamadas entidades do espaço, seres demoníacos. Ele tentará fazer com que as pessoas do mundo todo o adorem, privando Deus da adoração devida a Ele. Felizmente nós sabemos qual será o resultado final. Mas esse ataque final ao ômega, que virá no fim dos tempos, poderá provocar a volta de Jesus Cristo para salvar os seus. Satanás falhou antes e a Bíblia prevê que ele falhará de novo. Sabemos enfaticamente pelas palavras de Deus que o reino deste mundo vai se tornar o reino de nosso Deus e de seu Cristo. Satanás fará a tentativa, mas nosso Deus é maior que tudo, e é Ele que está no mundo. Satanás em pessoa se mascara como sendo um anjo da luz. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14. A vinda do que não segue a lei estará de acordo com o trabalho de Satanás, exibido em todos os tipos de falsos milagres, sinais e maravilhas, e em todo tipo de mal que engana aqueles que estão perecendo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9.